Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Arrancou dos berros da massa alviverde a explosão do treinador. Vergonha no derby, não joga mais no Palmeiras, ecoou como uma sentença definitiva, e o estrondo reverberou nas arquibancadas, nos bastidores, no vestiário e no coração do torcedor. A torcida ainda não digeriu a derrota, mas quem sentar no banco do Verdão sabe, ali não cabe erro. A declaração do técnico Abel Ferreira chega nesse instante exato, quando a expectativa é fúria, e ele a canaliza como um recado claro. Os tempos de vacilo foram rasgados no pasto e enterrados no gramado. A derrota no clássico, ou melhor, a vergonha no derby, como definiu Abel, se espalhou pelos jornais, pelas redes sociais, pelo roteiro daquele que se esperava ser um show alviverde. E a resposta veio com muita firmeza: o jogador em questão foi riscado, banido, anulado de vez. Não há espaço para falhas tão visíveis num elenco que ainda mira os primeiros lugares no Campeonato Brasileiro. A recusa pública é tão impactante quanto sua contundência, não joga mais no Palmeiras. E foi como se estivesse apagado da escalação. Abel, acostumado à pressão, agora elevou o tom. Ele não falou de punição espirituosa, nem de chamar atenção ou provocar reflexão, foi direto, uma ordem de exclusão. Em seu olhar, aquele erro não tinha retorno. A frase embarcou logo na primeira página, gravou-se em letreiro de LEDs, unia como um alerta para quem dissesse que ainda dava tempo. No ambiente alviverde, a clareza de decisão vem com peso de mudança real. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Palmeiras corre forte na ponta da tabela, é o terceiro colocado, atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro, com desempenho consistente, 42 pontos em 19 jogos, 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Saldo de gols expressivo, mais 12. A campanha, apesar das críticas pontuais, se sustenta em solidez e potencial. Esse contexto contra-ataca a reação negativa do clássico. O elenco ainda olha para cima, e Abel recorda que o campeonato ainda é longo e promissor. A atmosfera ao redor do clube podia estar cinzenta após o derby, mas nos bastidores Abel impôs clima de urgência e reconstrução. A postura manifesta é a de quem não quer só corrigir, quer transfigurar. Absurdo seria achar que uma derrota histórica não deixaria marcas. Mas o grupo conhecido por reação agora vive sob a égide de responsabilidade máxima. Cada passe, cada toque, cada sprint, terá o peso da declaração que agora ecoa como totem dentro da academia. Para além da frase, que já é manchete, a dureza é pedagógica. Abel bem sabe que seu plantel tem capacidade de resgate, de liderança em campo, de recuperação nos momentos de saliva derramada no gramado. Mas recado dado deve ser compreendido através de entrega, de correção e de responsabilidade. Não é vingança, nem gesto de momento, é estratégia criada em calor. A vitória diante dos adversários internos será construída dentro da semana que sucede ao baque. Essa decisão pública também reverbera como mecanismo de pressão coletiva. O sinal enviado ao elenco é claro: errar não é falhar, é retroceder. E retroceder, no atual patamar do brasileiro, significa abrir brechas para quem, mesmo atrás, respira forte: Cruzeiro, Bahia, Botafogo. Tudo pode mudar, tudo está em jogo. E a frase de Abel não é só capa, é uma convocação silenciosa para a responsabilidade absoluta. Nos corredores do clube, a fala reverbera entre elencos, comissão técnica e diretoria. Alguns enxergam nela fragmento de tensão crescente, outros enxergam como radical medida de comando. Mas unanimidade no discurso, Abel dá uma guinada no tom do discurso. Ele assume a difícil tarefa de liderar com pulso, ainda que manchete consiga ofuscar o resto. O que fica é a impressão de que algo maior está em curso, uma virada de psicologia, não apenas de escalação. A presente fase, todavia, não é só de crise, também é de redenção. Na reta final da Copa Libertadores, os sinais de catarse vêm chegando. O gol decisivo de Vitor Roque, por exemplo, ajuda a aliviar o clima e reconduzir o Verdão ao protagonismo continental. Esse alento, vindo bem a tempo,
pode ser o combustível necessário para alimentar o clima de urgência apostado por Abel. Se ontem houve lama, hoje pode nascer garra. No entanto, o recado do treinador continua firme. Quem entrou no campo desarrumado, sem comprometimento ou concentração, foi cortado. O grupo assistiu, e sabe, que qualquer deslize agora carrega risco real de exclusão. É pedagogia dura, mas clara demais para ser ignorada. E nesse adverso cenário aparece uma lição essencial: no Palmeiras, no comando de Abel, compromisso coletivo excede qualquer individualidade. O elenco, fragilizado pela derrota, agora está reacendendo. A presença forte de Abel como líder impõe que o foco volte ao coletivo, à postura em campo, ao futebol. O brasileiro, que caminha em direção à metade do seu percurso, segue aberto. O Verdão, com a camisa ainda intacta e o espírito em combate, precisa catapultar essa choque à ordem como mola para reagir. Por fim, a vergonha no derby se torna mote de reconstrução. Uma frase dura, crispada, mas necessária. Para Abel, retomar o padrão é responder com futebol, correria e caráter, e provar nas próximas jornadas que a derrota foi apenas incidente. É disso que vive o futebol, de dar a volta por cima justamente onde parecia tudo desabar. O episódio não foi apenas mais uma derrota em clássico, foi uma ferida aberta no orgulho palmeirense. O derby, como é chamado o confronto contra o Corinthians, sempre carrega um peso histórico e emocional, mas neste em específico o que chamou a atenção não foi o placar, mas sim a postura de alguns atletas. Abel Ferreira, conhecido por seu discurso inflamado e por não aliviar críticas quando acredita que são necessárias, deixou claro que o que o incomodou não foi apenas o resultado, mas a forma como a equipe se comportou em campo. A falta de entrega, a desconcentração e o erro crucial de um atleta em particular foram vistos pelo comandante como imperdoáveis. É por isso que a frase "não joga mais no Palmeiras" não soa como exagero, mas como um ultimato carregado de convicção. Dentro da academia de futebol, o clima após o derby era de silêncio. Poucos jogadores se pronunciaram, e os que o fizeram preferiram minimizar a polêmica. O elenco parece ter entendido que a fala de Abel é mais do que um desabafo, é uma decisão que mexe com hierarquia, disciplina e respeito dentro do grupo. Para um treinador que vem acumulando títulos e sustentando um dos trabalhos mais longos do futebol brasileiro, tomar uma decisão drástica como essa é reafirmar que o comando está em suas mãos e que a disciplina será sempre um pilar inegociável. O torcedor, sempre dividido entre a emoção e a razão, repercutiu de maneira explosiva nas redes sociais. Uns pediram o afastamento imediato do jogador, outros pediram calma e questionaram se Abel não estaria sendo duro demais. Mas é inegável que a torcida, no geral, aprovou a firmeza do treinador. Para um clube que preza pela competitividade e que tem no derby um jogo de honra, a palavra vergonha, dita por Abel apenas ecoou o que muitos sentiram diante da atuação pálida. O sentimento foi de que alguém precisava se responsabilizar, e o português não hesitou em apontar o culpado. Ao longo da temporada, o Palmeiras vem mostrando consistência no Campeonato Brasileiro. Ainda brigando pelo topo da tabela, a equipe soma pontos importantes e se mantém como protagonista. Mas no futebol, principalmente em clubes do tamanho do Verdão, um tropeço em clássico é capaz de abalar estruturas. Esse contraste entre a campanha sólida e o deslize no derby mostra como o futebol não é apenas questão de números, mas também de narrativa, de história e de rivalidade. Abel, inteligente como é, sabe que precisava responder não só à tabela, mas ao sentimento do torcedor que lotou o estádio e saiu com gosto amargo. O jogador atingido pela frase dura de Abel já vinha sendo alvo de críticas discretas nos últimos meses. Alternando boas atuações e falhas cruciais, ele havia perdido espaço no coração da torcida e começava a ver sua relação com o elenco esfriar. O derby foi a gota d'água. Um erro de posicionamento, somado a uma atitude considerada displicente, desencadeou uma reação em cadeia. Abel, que sempre protege seus jogadores em entrevistas quando acredita que há margem para recuperação, dessa vez escolheu a linha dura. Não há volta. Para o atleta, as portas estão fechadas. O impacto no vestiário é imediato. Se por um lado há companheiros que demonstram solidariedade, por outro existe o temor de que a mesma sentença possa cair sobre qualquer um que não entregue 100% de dedicação. Essa tensão pode ser vista de duas formas:
como um risco de rachar o elenco ou como um combustível para elevar o nível de concentração. A história do Palmeiras com Abel Ferreira mostra que, em momentos assim, a segunda opção costuma prevalecer. O português sabe como transformar pressão em motivação coletiva. O derby em questão entrou para a lista daqueles que ficam marcados na memória do torcedor, não pelo resultado em si, mas pelas consequências. A fala de Abel entrou imediatamente na galeria de declarações históricas de treinadores do Palmeiras. Assim como outrora Luxemburgo, Felipão e outros ícones alviverdes, Abel soube usar as palavras para marcar território. O "não joga mais no Palmeiras" já é repetido entre os torcedores como símbolo de autoridade e como um divisor de águas para a temporada. É curioso notar como a fala de Abel também ressoa fora do Brasil. A imprensa internacional repercutiu com destaque o episódio, lembrando que o português sempre foi um treinador intenso, que vive o jogo de maneira visceral. A fama de Abel de ser linha dura apenas se consolidou. Se no passado foi acusado de reclamar demais da arbitragem, agora é visto como alguém que não hesita em tomar decisões drásticas para proteger o coletivo. Esse estilo, para muitos, explica por que o Palmeiras mantém alto nível competitivo há tanto tempo sob seu comando. No cenário do Campeonato Brasileiro, a frase ecoa como um alerta para os rivais. O Palmeiras, mesmo diante de tropeços, continua sendo um adversário de respeito. A exclusão de um jogador após um derby é lida pelos concorrentes como sinal de que o clube não aceita queda de intensidade. Abel envia, assim, uma mensagem não apenas para dentro, mas também para fora. O Verdão não será complacente consigo mesmo, e quem entrar em campo contra ele pode esperar um time ainda mais pilhado. O clima na academia, nos dias seguintes, foi de treinos intensos e fechados. Abel exigiu concentração máxima, cobrou ajustes táticos e reforçou o espírito coletivo. A frase dura não ficou apenas na entrevista, virou ferramenta de trabalho. Nos treinos, o treinador repetia que a camisa do Palmeiras exige entrega absoluta. A ideia é simples: transformar a vergonha em combustível para dar a volta por cima nas rodadas seguintes. A história do clube mostra que é exatamente nesses momentos de contestação que o Verdão costuma crescer. É importante ressaltar que o episódio não mancha a temporada até aqui. O Palmeiras segue firme, com um dos melhores ataques da competição e uma defesa que, mesmo criticada após o clássico, ainda é sólida. Os números provam que o trabalho continua forte. O que Abel fez foi usar a derrota como um catalisador emocional, para evitar que o elenco relaxe e para reafirmar que a busca pelo título é prioridade. Em um campeonato de pontos corridos, a regularidade é chave, mas a intensidade nos grandes jogos é a marca que fica. A torcida aguarda ansiosamente os próximos jogos para ver como o time reagirá. Se a resposta vier em campo com vitórias convincentes, a fala de Abel será vista como uma jogada de mestre, capaz de transformar um momento de crise em trampolim para a glória. Se, por outro lado, a equipe vacilar novamente, o peso das palavras pode se voltar contra o próprio treinador. O risco existe, mas Abel não parece preocupado. Sua confiança no elenco e em seu comando é visível. Enquanto isso, o jogador afastado já começa a viver a realidade de um futuro incerto. Especula-se sobre empréstimos, negociações e até rescisão contratual. O mercado, atento, observa. O nome ainda tem peso e qualidade técnica, mas a mancha do episódio pode reduzir suas opções. Para o atleta, talvez seja o momento de recomeçar em outro lugar. Para o Palmeiras, a decisão já está tomada: olhar para a frente sem carregar fardos do passado recente. No fim das contas, o derby não terminou quando o árbitro apitou. Ele continuou reverberando nos corredores da academia, nas coletivas de imprensa, nas arquibancadas e nas redes sociais. Virou símbolo de um ponto de virada. Para Abel Ferreira, foi o momento de reafirmar quem está no comando e de deixar claro que o Palmeiras não é lugar para quem não honra a camisa. Para o torcedor, restou a expectativa: a vergonha pode se transformar em orgulho nas próximas rodadas. O futuro dirá se a decisão foi certeira, mas a história já registrou a frase que ecoará por muito tempo. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar!
A repercussão da decisão de Abel Ferreira atravessou rapidamente os muros da academia e chegou às rodas de debate esportivo, onde jornalistas e comentaristas passaram a avaliar os impactos da medida. Muitos destacaram que a exclusão de um atleta após um derby não é apenas uma escolha técnica, mas também uma mensagem política dentro do futebol. Em clubes do tamanho do Palmeiras, cada gesto de um treinador reverbera em camadas, no torcedor, na imprensa, na diretoria e até no mercado da bola. Abel, com sua característica franqueza, assumiu o ônus de um ato que divide opiniões, mas que não deixa espaço para dúvidas sobre quem manda no vestiário. A clareza dessa postura é, ao mesmo tempo, sua maior virtude e o risco que pode gerar rachaduras. O fato é que a decisão não passou despercebida e reforçou a imagem de um técnico disposto a carregar nas costas a responsabilidade pelas escolhas mais difíceis. Nos dias seguintes à polêmica, a torcida palmeirense lotou as redes sociais com opiniões inflamadas. Para muitos, Abel mostrou coragem em tomar a decisão de forma pública, sem se esconder atrás de justificativas burocráticas. Outros acreditam que a atitude poderia ter sido resolvida internamente, poupando o clube de uma crise desnecessária. Mas, em comum, todos reconhecem que a frase "não joga mais no Palmeiras" já entrou para o folclore alviverde, como uma das declarações mais impactantes da história recente do clube. Em um cenário onde a comunicação é quase tão importante quanto o desempenho em campo, a contundência da fala foi vista como ato simbólico de poder e autoridade. O elenco, por sua vez, reagiu com cautela. Alguns jogadores próximos ao atleta afastado preferiram o silêncio, enquanto outros interpretaram o episódio como sinal de alerta. Em grupos fechados, a conversa girava em torno da necessidade de redobrar a concentração para evitar novas situações parecidas. Abel, em reuniões internas, reforçou que não se tratava de caça às bruxas, mas de uma decisão baseada em critérios claros. Quem não se entrega ao máximo, principalmente em clássicos, não terá espaço. O discurso encontrou eco entre líderes do elenco, que entenderam a necessidade de manter a hierarquia e o espírito competitivo em alta. A ordem agora é simples: transformar o constrangimento em combustível para as próximas rodadas. No campo tático, a saída do jogador afastado abre espaço para novas combinações. Abel Ferreira já ensaia mudanças, apostando em jovens da base e em alternativas que tragam mais intensidade ao meio-campo. O treinador sempre deixou claro que não tem medo de dar oportunidades a garotos formados no clube, e esse momento pode ser o gatilho para o surgimento de novas promessas. A torcida, embora ressentida com a vergonha do derby, se anima com a possibilidade de ver sangue novo em campo. Para um clube com tradição de revelar talentos, esse pode ser um caminho de renovação dentro da própria crise. Enquanto isso, o jogador excluído enfrenta um cenário de incertezas. Agentes empresários já sondam o mercado em busca de alternativas, e clubes do exterior aparecem como potenciais interessados. Contudo, a sombra da frase de Abel pesa como nunca. Nenhum dirigente gosta de contratar um atleta que carrega consigo o estigma de indisciplina ou de falhas decisivas em momentos de alta pressão. Será preciso reconstruir a imagem, provar em outro ambiente que ainda tem condições de brilhar. Para o atleta, o desafio agora não é apenas esportivo, mas também psicológico, já que a exclusão pública abala confiança e autoestima. O Campeonato Brasileiro segue seu curso, e o Palmeiras, apesar do tropeço no derby, ainda é um dos favoritos ao título. A regularidade da equipe, aliada à profundidade do elenco, mantém o clube no grupo de cima da tabela. Abel Ferreira sabe que precisa blindar o elenco e evitar que o episódio se transforme em distração prolongada. O recado foi dado, o corte foi feito, e agora a missão é recuperar a confiança coletiva para que o foco retorne ao que realmente importa, os próximos jogos. O Verdão, como sempre, será medido não apenas pelos números, mas pela forma como reage em momentos de turbulência. A diretoria, por sua vez, apoia Abel Ferreira. Internamente, o discurso é de que o treinador tem total respaldo para tomar decisões que julgar necessárias. O presidente e seus pares entendem que a autoridade do técnico é essencial para manter o ambiente de trabalho saudável e competitivo. Se fosse diferente, a crise poderia se alastrar e comprometer até mesmo os objetivos da temporada. Ao garantir apoio a Abel, a cúpula alviverde envia mensagem clara: não haverá interferência no comando do vestiário.
Essa postura fortalece o treinador e reduz o espaço para especulações de desgaste entre as partes. O episódio também levanta reflexões sobre o peso dos clássicos no futebol brasileiro. Derrotas em derby, Grenal, Fla-Flu ou BAV sempre carregam consequências maiores do que os simples 3 pontos em disputa. Para o torcedor, perder para o maior rival é inaceitável, e a diretoria e a comissão técnica sabem disso. Abel, ciente da importância simbólica desses jogos, preferiu radicalizar. A vergonha no derby não será esquecida, mas pode ser lembrada como o ponto de virada de uma temporada que ainda promete emoções fortes. Para o palmeirense, nada mais doce do que transformar um vexame em combustível para futuras conquistas. Os próximos jogos do Palmeiras serão decisivos não apenas pela tabela, mas também pela narrativa. Se o time reagir com vitórias expressivas, a frase de Abel será celebrada como ato de liderança. Se, porém, houver novos tropeços, a fala pode ser vista como precipitada e desestabilizadora. O futebol, afinal, é construído em cima de resultados, e a linha entre gênio e vilão é tênue. Abel conhece bem essa realidade e não se mostra preocupado. Ao contrário, parece confiante de que o episódio servirá para unir ainda mais o grupo e reforçar a competitividade que sempre marcou sua passagem pelo clube. É curioso observar como a figura de Abel Ferreira cresceu ao longo dos anos no comando do Palmeiras. De contestado em seus primeiros meses a ídolo consolidado, o português se tornou sinônimo de títulos, disciplina e mentalidade vencedora. Essa autoridade conquistada no campo e fora dele é o que permite que hoje ele tome decisões drásticas sem sofrer maiores resistências. A confiança construída com títulos de Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil lhe deu o crédito necessário para enfrentar até as maiores crises de frente. Esse é o peso de ser Abel Ferreira, um treinador que se recusa a deixar a chama da competitividade se apagar. Para o torcedor, restam 2 caminhos possíveis diante da frase impactante. O primeiro é a indignação, a lembrança amarga de um derby perdido e a sensação de que o clube viveu uma noite de vergonha. O segundo é a esperança, a confiança de que a dureza do técnico será o estupim de uma reação histórica. O palmeirense, apaixonado como sempre, tende a transitar entre esses extremos. Mas, acima de tudo, sabe que seu clube é gigante e que já superou momentos ainda mais turbulentos no passado. A memória de glórias recentes serve de antídoto para o pessimismo. O jogador excluído, inevitavelmente, será lembrado como o protagonista de um dos episódios mais polêmicos da era Abel Ferreira. Mas o futebol é implacável em seu movimento constante. Em poucas semanas, novos jogos, novas vitórias e novas histórias ocuparão o espaço das manchetes. O tempo, aliado à bola rolando, dilui crises e constrói narrativas. Para o atleta, restará a chance de reescrever sua trajetória em outro clube. Para o Palmeiras, a missão é seguir firme, transformando a página dolorosa em mais um capítulo da saga de superação. No fim, o derby ficará para a história não apenas como uma derrota, mas como o estupim de uma decisão drástica que dividiu opiniões e mostrou, mais uma vez, a intensidade do futebol brasileiro. Abel Ferreira reafirmou sua autoridade, o elenco sentiu o peso da cobrança e a torcida testemunhou um momento que será lembrado por anos. No balanço final, o que ficará registrado é a coragem do técnico em enfrentar a crise de frente e a expectativa de que o Palmeiras, como tantas vezes em sua história, use a dor da derrota para construir o caminho da vitória. Assim, a frase "vergonha no derby não joga mais no Palmeiras" se eterniza como um marco. Forte, dura, inegociável, mas carregada de simbolismo. Para Abel, é a tradução exata de seu estilo, intensidade, paixão e disciplina absoluta. Para o Palmeiras, é o desafio de mostrar em campo que a camisa não se apequena diante de tropeços. E para o torcedor, é mais um capítulo emocionante da eterna relação de amor, cobrança e devoção ao clube. O tempo dirá se essa decisão será lembrada como o início de uma reação épica ou apenas como um ato isolado. Mas uma coisa é certa, a história já foi escrita. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.